bem com vocês? Iremos dar início a mais uma aula. Componente curricular é matemática. Nosso assunto é fração. Pegue o livro de vocês e abram na página 141. Até a página 143 será o conteúdo, certo? A atividade será da página 144 até a página 150. Tia Lê irá explicar toda essa atividade, certo? Essas atividades serão divididas em 2 dias, tá bom? Porque é muito extensa e a tia Lê dividiu para 2 dias a atividade. Mas será esse mesmo vídeo para os 2 dias, tá certo? Porque é o mesmo assunto, fração. Vamos lá. Quando dividimos um bolo, uma pizza ou qualquer coisa que está inteira em partes iguais, damos o nome dessas partes de fração. Fração é a parte de um inteiro, que é o todo, que foi dividido por igual. Veja só. O bolo estava inteiro e foi dividido ao meio. Um bolo dividido ao meio ou na metade. Partiu na metade. Se juntarmos o bolo, teremos novamente o bolo inteiro. Olha a imagem aí. O bolo estava inteiro, partiu a metade. O inteiro foi dividido em 4 pedaços, porque ainda tem um pedacinho de cima, tá vendo? Ele ainda vai repartir essas duas metades ao meio e irão ficar 4 pedaços. O inteiro foi dividido em 4 partes. Então, você pega um desenho, pode ser um círculo, um quadrado, e divide em 4 pedacinhos. Qual será a fração, tia Lê? O inteiro foi dividido em 4 partes e uma delas foi pintada. Ah, tia Lê, você faz um retângulo, divide em 4 pedaços e pinta apenas um quadradinho. Tia Lê, como podemos transformar esse desenho em fração? Quantos pedaços você dividiu o retângulo? 1, 2, 3, 4. 4 você coloca no denominador, na parte de baixo da fração. Quantos quadradinhos você pintou? Apenas um. Um você coloca no numerador, que é a parte de cima da fração. Certo? Então, como é que você lê isso? Eita, tia Lê, se o inteiro você conseguir dividir em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4, como está esse quadradinho aí, e apenas um quadradinho foi pintado. Então, o número que foi pintado fica no numerador, que é na parte de cima, e a quantidade de quadradinho que vocês dividiram o retângulo fica na parte de baixo, que foram em 4 pedacinhos. Certo? Então, fica 1/4. É assim que lemos essa fração. 1/4, tá certo? 1 na parte pintada, que foi apenas 1, que ele vai repetir para vocês, que vocês pintaram, e 4 partes que foram divididas o retângulo. Legal? Vamos lá. Termos da fração. Quando representamos a fração por meio de números, termos o seguinte termos. Um inteiro, que é o inteiro, uma pizza inteira, um inteiro. Olha, tia Lê. E a outra, 3/4. O 3, numerador. O de cima sempre será o numerador. O de baixo, 4, sempre será o denominador, certo? Então, e o que é o numerador, tia Lê? O numerador indica as partes utilizadas, as partes que você usou, o que você pintou, o que você passou um X, o que você quiser. E o denominador indica a quantidade de partes divididas do inteiro. Então, você pegou uma pizza, como tá aí, ó, vamos ver esse círculo. O círculo tá todo pintado. Só que você dividiu ele em quantos pedaços? Em 4. Então, o denominador é a quantidade que foram divididas do inteiro. Então, o denominador vai 4, porque você dividiu ele em 4 pedaços. Em 4 partes iguais, certo? E o numerador vai ser 3. Por que 3, tia Lê? Porque eu pintei só 3 e deixei 1. Então, 3 é a parte que você pintou. Então, é um numerador, certo? Representações de frações. Olha que legal aí. 1/2. Tia Lê, a fração 1/2, 1/3, 1/8. Não, tia Lê, não se lê assim. 1/2, 1/3, 1/8, 1/4, 1/4,
quinto, 1/6, 1/7 e 1/9. Vocês agora estão aprendendo a ler frações. Tia Lê, como é que eu consigo fazer 1/2 em desenhos? 1 inteiro, círculo. Em quantas partes vocês irão dividir? É o denominador. Em 2, pega e passa só um traço ao meio. E pinta quantas, tia Lê? O numerador está indicando quantas vocês irão pintar. Apenas uma. Então, você só vai pintar aí, ó, a partezinha vermelha, 1. Então, ficou 1/2. O outro, tia Lê, eu quero dividir em 3 pedaços. Você vai dividir o círculo em 3 e vai pintar quantos? 1, porque está aí, ó, 1/3. O outro, tia Lê, quero dividir em 4 partes iguais. Divide o círculo em 4 partes iguais e vai pintar apenas 1, porque no numerador tem o número 1. Certo? E a outra, tia Lê? No denominador tem 5, então vocês irão dividir o círculo em 5 partes iguais. E irão pintar quantas? Apenas uma, porque no numerador está indicando 1. 1/5. 1/6, vocês irão dividir o círculo em 6 partes iguais e irão pintar apenas uma, porque é 1/6. 1/7, tia Lê, irão dividir o círculo em 7 pedaços iguais e irão pintar apenas uma, que é o número que está no numerador. Se tivesse 2, tia Lê, no numerador pintava 2 partes. Se tivesse 3, tia Lê, pintava 3 partes. 1/8, vocês irão dividir o círculo em 8 partes e irão pintar apenas uma. Que legal, tia Lê, muito fácil. E por último, vai dividir em 9 e vai pintar uma também, certo? Leitura das frações. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/10. Ou metade, ou 1/3 ou terça parte, 1/4 ou quarta parte, 1/5 ou quinta parte, 1/6 ou sexta parte, 1/7 ou sétima parte, 1/8 ou oitava parte, 1/9 ou nona parte e 1/10 ou décima parte. A fração 1/2, que é o meio, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/5, 1/6, 1/6, 1/7, 1/7, 1/8, 1/8, 1/9, 1/9, 1/10, 1/10. Legal, tia Lê, agora eu aprendi, eu não vou mais esquecer. Combinado? Não pode esquecer. Leu assim, está certíssimo. Coloca lá na atividade, tá certo? Vamos assistir agora esse vídeo para memorizar melhor. Hoje o papo é sobre frações. Fração é um modo de representar as partes iguais de um objeto que foi dividido. Por exemplo, 1/4. Lemos 1/4. O 1 é o numerador, que significa quantas partes do todo foram tomadas, retiradas, pintadas, comidas, etc. E o 4 é o denominador, quantas partes do todo foi dividido. Exemplo. Então temos esse chocolate, que tem 6 quadradinhos iguais. Então são 6 partes. E uma separadinha ali. Então embaixo nós colocamos o todo, que são 6 partes. E em cima, 1, que é a parte retirada. 1/6. No caso dessa pizza, temos 8 pedaços. Um já está separadinho ali.
Embaixo nós colocamos o 8, que é o todo, e em cima o 1, que é desse pedaço retirado. Se fossem 2, nós colocaríamos o número 2, ficaria 2/8 da pizza. Então agora vamos ver se vocês entenderam. Temos esta figura com 9 partes iguais. Dela, nós vamos pintar 3 partes. Qual será a fração que corresponde a esta imagem? Pausa o vídeo. Pensa aí. Então, retomando, 3 partes de 9. Fica assim, ó. 3 de numerador sobre 9 de denominador. 3 nonos. 3 partes do total de 9. Eu espero que vocês tenham arrasado. Beijinhos fracionados para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Maravilha, não é mesmo? Então, tudo que tia Lê explicou, vocês viram aí no vídeo. Vamos agora fazer a atividade da página 144, certo? Resolva o que se pede. Pinte um meio da figura. Então, vocês irão fazer o quê? Pintar só a metade. Na primeira, no círculo, vocês só irão pintar uma. Na segunda, se tem duas, vocês só irão pintar uma. Na terceira, tem 4, vocês irão pintar 2. E no triângulo, vocês só irão pintar uma. Pinte 1/3 das figuras. Cada um, vocês só irão pintar uma unidade, né? Só um espaçozinho. Do círculo, só um. Do triângulo, só um. E do retângulo, só um. Certo? Olha, vocês só irão pintar um de cada, tá vendo? Olha, essa partezinha que a tia Lê tá mostrando aqui, ó, são as que vocês irão pintar, tá certo? Segunda questão, escreva a fração correspondente à parte pintada por meio de números. Lembrando que a parte pintada, a quantidade da parte pintada fica em cima e o total de partes divididas fica embaixo, né? Quantas partes pintadas foram divididas? Quantas partes foram divididas o círculo? 4. Bota 4 embaixo, que é no denominador, e pintou 1. Bota 1 em cima, que é o numerador. Letra B. Foram divididas em 3 pedaços. Então, 3 no denominador e foi pintada apenas uma. 1 no numerador. Foram divididas a letra C em 8 pedaços. Então, 8 no denominador embaixo e foi pintada apenas um numerador em cima. Letra D. Foi dividido em 6 pedaços. Então, 6 embaixo, que é o denominador, e um pintado em cima, que é o numerador. Letra E, vocês dividiram em 10 pedaços. Então, 10 no denominador e pintou um numerador. Letra F, dividiu em 5 pedaços. 5 no denominador e foi pintado um no numerador. Legal, tia Lê, facinho, facinho. Terceira questão, faça a correspondência entre as frações e as áreas pintadas. Segundo, foi dividido em 2, 2 no denominador e pintou apenas um no numerador, então é 1/2. Vocês irão ligar ela para 1/2, certo? Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividiu em 6 pedaços e pintou 2. 2/6, 2/3, vocês irão ligar. 2/6, vocês irão ligar. Próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividiu em 6 partes. Então, denominador 6. E pintou apenas 4 partes. Numerador 4. Então, 4/6. Se ligam para a fração 4/6. A próxima, dividiu em 8 partes. Então, denominador 8. E pintou 4 delas. Então, 4 no numerador. 4/8. Vocês irão ligar essa imagem à fração 4/8. Dividiu em 5 pedaços e pintou apenas 3 pedaços, 3/5. Então, vocês irão ligar essa imagem à fração 3/5. Viu que facinho? Escreva como lermos as frações. 2/6, 4/8, 3/5, 1/2 ou metade e 4/7. Muito bem, maravilha. Quinta questão. Observe as frações e responda. Letra A. Qual é o numerador da figura A? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes pintadas, então o numerador é número 5. Letra B. Qual é o denominador da figura B? Denominador embaixo, então é o todo, né? A parte que foi dividida. Então, foi dividida em 6 pedaços, coloca o número 6. Qual é o numerador da letra B? Quantas partes foram pintadas na letra B? 3, que é o numerador, então coloca o número 3. Letra D. Qual é o denominador da imagem A? Denominador é quantas vezes a figura foi dividida. Então, ela foi dividida em 10 quadradinhos. Coloca o número 10. Letra E. Qual é o número fracionário da parte pintada da A?
5, porque foram 5 partes pintadas, e o total de 10. Então, 5 décimos. 5 sobre 10 é a fração. Qual é o número fracionário da parte pintada B? Quantos quadradinhos tem? 6. 6 no denominador, 6 embaixo. E quantas foram pintadas? 3. Então, são 3 sextos. Legal, tia Lê, maravilha. Sobre o que você aprendeu, responda. O que é fração? Tem lá no livrinho de vocês. Quais são os termos da fração, numerador e denominador? O que indica o numerador? As partes tomadas, as partes pintadas. E o que indica o denominador? As partes divididas. Certo? Sétima questão, observe o quadro abaixo. Agora represente as frações por meio de desenhos. Então, vocês irão colocar o total, é o denominador de partes, né? Irão pintar o total de numeradores, que é o de cima. 1/4, vou dar o primeiro exemplo, aí já está aí. Vocês irão dividir o quadradinho em 4 partes, que é o denominador, e irá pintar apenas uma. E assim vocês irão fazer as outras, tá certo? Oitava questão, calcule mentalmente e complete. O pai de Igor dividiu a maçã que havia comprado para ele e o filho em 2 partes. Cada um recebeu metade da maçã. Se é um inteiro dividido para 2, cada um recebeu a metade. Seu Emerson dividiu um delicioso melão em 2 partes e comeu uma delas. Ele comeu a metade. Se ele dividiu 2 e comeu um, sobrou 1, então é a metade. Ivone fez um delicioso crepe e dividiu entre suas 3 sobrinhas. Cada sobrinha recebeu a terça parte do crepe. Luciana comprou um refrigerante de 500 ml para seus 2 filhos e deu 200 ml a cada um. Eles receberam a metade do refrigerante, porque 250 é a metade de 500 ml. Complete. A quarta parte de 288 é igual a 72. Por que, tia Lê? Porque 288 dividido pela quarta parte é dividido por 4. Quarta, 4. 72. A quinta parte de 225 é igual a 45, porque 225 dividido a quinta parte é dividido por 5, dá igual a 45. A quarta parte de uma centena, 100, é igual a 25 unidades, 100 dividido por 4. Meia dezena de botões, que são 5, é igual a 5 botões. 1/3 de 345 livros é igual a 115 livros, porque 1/3 é 3, divide por 3, o terço, dobro o terço, é dividido por, triplo, terço, entendeu? São 3, então vou dividir por 3. Então, o terço de 345 é 345 dividido por 3, dá 115. A metade de 800 livros é igual a 400 livros, porque a metade é 2. Então, 800 dividido por 2, 400.